Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, ou do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até o verso 19, meus irmãos, que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te rendemos graças ao Senhor por este culto, por esta oportunidade, ó Pai, em que estamos na tua casa nesta noite reunidos, com esse privilégio tão maravilhoso e essa tão grande responsabilidade de te prestarmos um culto de louvor e adoração. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo que já realizamos até aqui. Te louvamos, ó Deus, por esse dia, pelas nossas atividades durante todo o dia. E te suplicamos, ó Deus, nesse momento, que nos ajude nesta hora bendita em que estamos diante da tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração nesta noite, tanto aos que estão aqui, como também àqueles que nos acompanham pela nossa transmissão. Ó Deus, fala a cada coração. Desperta, ó Deus, os que estão fracos na fé. Edifica, ó Pai, a tua igreja e converte os pecadores para a glória do teu nome. Ó Deus, nós te rogamos, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso povo, nossa gente, pelas nossas autoridades, por esse processo que ainda está em andamento de eleições no nosso país. Que tudo, ó Deus, possa correr dentro de sua normalidade. Pois sabemos, ó Pai, como nos diz a tua palavra, é o Senhor quem levanta reis, é o Senhor quem tira reis. Ó Deus, nós cremos no teu poder, na tua graça, nós cremos, ó Deus, no teu governo e sabemos que nada acontece sem a tua permissão, porque o Senhor está governando a história. É por isso, ó Deus, que nós podemos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, nós te rogamos tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, de uma certa forma nós temíamos que tivéssemos alguma dificuldade em realizar o culto nesta noite, devido a uma movimentação que nós achávamos que teria, mas nós louvamos a Deus que a paz e a tranquilidade, até o momento, estão do nosso lado, não é? Pela graça de Deus, nós estamos num ambiente habitual e não há nada externo que possa, até o momento, nos atrapalhar. E nessa hora, meus irmãos, nós queremos pensar sobre o que diz a palavra de Deus, o texto que nós lemos. E nós queremos, irmãos, realmente fazer uma meditação com os amados irmãos sobre a grandiosidade da oração, a maravilha que é a oração na vida do crente. E esse, meus irmãos, é um assunto que está espalhado por toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. É um tema que é recorrente,
que está sempre se apresentando a nós. E a oração, irmãos, nós temos dito que é uma arma poderosíssima e que nós precisamos usá-la mais. Nós temos feito pouco uso dessa arma poderosa que é a oração, poderosa e grandiosa. E nós precisamos também, meus irmãos, atentar para o que a Bíblia nos ensina quanto ao formato da nossa vida de oração, quanto a um cultivo sadio de uma vida de oração. Porque observe, meus irmãos, quando nós fazemos aqui uma rápida comparação do que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto que foi lido, e quando a gente compara com as orações que nós encontramos de Paulo lá em Filipenses no capítulo 1, em Colossenses no capítulo 2, na própria carta de Efésios no capítulo 3, nós vemos, irmãos, como Paulo costumava orar pelos crentes, pelas igrejas e até por ele mesmo. Nesse texto aqui, meus irmãos, de Efésios, nós podemos ver aqui a grandiosidade e a importância da oração na vida do crente. Paulo começa dizendo no verso 15 que ele tem ouvido a fé a respeito daqueles irmãos lá de Éfeso, o amor daqueles irmãos para com todos os santos. E então Paulo nos diz no verso 16 que ele não cessa de orar por aqueles irmãos, não cessa de dar graças por aqueles irmãos, fazendo menção daqueles irmãos, daquela igreja, nas suas orações. E quando nós chegamos no verso 17, está aqui, meus irmãos, explícito o desejo de Paulo de que o povo de Deus possa conhecer melhor a Deus. O desejo de Paulo, irmãos, é que o povo de Deus conheça a Deus de forma plena. Nós vimos isso na carta que ele escreveu aos Colossenses. E aqui ele diz, no verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Deus. O desejo de Paulo é que o povo de Deus, a igreja de Deus, possa conhecer a Deus de forma plena. E se isso acontecer, irmãos, eu posso assegurar aos irmãos que nós teremos uma vida cristã sadia. Nós teremos uma vida cristã e, como a gente costuma dizer, uma vida espiritual e também uma vida, como a gente gosta de falar, uma vida prática, sadia. Nós poderemos enfrentar a vida que é cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas nós poderemos enfrentá-la, meus irmãos, com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos, porque nós teremos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está cuidando de nós, que Ele está governando a nossa vida e que nada pode nos afetar se não for permitido por Deus e que nós estamos nas mãos de Deus.
Não é à toa, irmãos, que o próprio Deus diz lá no Antigo Testamento que o seu povo se perde porque falta conhecimento. E observe, irmãos, que a grande preocupação de Paulo, nós temos visto, tanto na carta que ele escreveu aos Colossenses, quanto nesta carta de Efésios. E se você continuar pesquisando os escritos de Paulo, você vai encontrar muitas outras vezes Paulo apontando para essa necessidade. A grande preocupação de Paulo e o desejo de Paulo é que as igrejas de Deus possam conhecer melhor a Deus. E tal qual nos dias do Antigo Testamento, ainda hoje, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento de Deus. Agora, irmãos, é digno de nota observar o fato de que em todos os escritos de Paulo, suas orações pelos irmãos, elas não têm um pedido para transformar as circunstâncias. Você já parou para observar que Paulo não faz certos pedidos nas suas orações? Irmãos, Paulo vivia, e não somente Paulo, mas aqueles irmãos da época de Paulo, eles viviam em meio a muitas dificuldades, a muitos perigos. Eles enfrentavam perseguição, eles enfrentavam a morte por perseguição, a morte por enfermidade, eles enfrentavam a opressão dos governantes, a opressão dos próprios judeus, a separação dos seus entes queridos, a perda de seus bens. Naquela época, irmãos, a existência humana era muito mais difícil do que hoje. Muito mais difícil. Os perigos eram muito maiores. A probabilidade de alguém não chegar à vida adulta era muito maior naquela época do que hoje. A probabilidade de alguém morrer de uma doença contagiosa, e uma doença, por mais simples que fosse naquela época, quando não havia o conhecimento da ciência e da medicina que existe hoje, e os recursos que temos hoje, uma doença, por mais mínima, por mais simples que fosse, poderia levar uma pessoa a óbito com muita facilidade. E se não bastasse ainda o contexto de perseguição que aquele povo vivia. Mas é interessante, né, irmãos, que nós não vamos encontrar Paulo pedindo para ninguém orar pela saúde, para ninguém orar pela prosperidade, para ninguém orar para que Deus abrisse porta de emprego, para ninguém orar para que Deus mudasse os governantes. Até porque os imperadores da época de Paulo, os governantes, os procuradores romanos, os governadores da sua época, os reis, eram demasiadamente cruéis, ímpios. E a gente não vê Paulo pedindo para os irmãos orasse para Deus trocar o governante, trocar o imperador, colocar o imperador crente lá no trono de Roma. A gente não encontra isso. O que é que nós vamos achar, meus irmãos? Nas orações de Paulo, o pedido de Paulo é um só: é que o povo de Deus conheça melhor a Deus. As orações de Paulo é que o Evangelho avance, que a pregação do Evangelho cresça, que mesmo nas suas algemas, Deus possa abrir portas para Paulo pregar. É isso que nós vamos encontrar, irmãos. Agora observe, eu não estou dizendo que orar pedindo dias melhores, pedindo saúde, pedindo essas coisas, seja pecado. Não, até porque mesmo, meus irmãos, nós sabemos, e Paulo também sabia, que o próprio Jesus nos convida a pedir pelo nosso pão de cada dia, não é? Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Ele nos ensina a orar para que Deus nos livre do mal. Paulo orienta
o povo de Deus a orar pelos governantes, a orar pelos reis e pelas autoridades, pelas necessidades. Agora, irmãos, o que nós encontramos aqui é que Paulo tem um foco. O foco de Paulo é no conhecimento de Deus. Ele diz que possamos ter pleno conhecimento de Deus. Ele quer que conheçamos a Deus melhor. E observe, irmãos, a grande necessidade que nós temos de conhecer a Deus. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus amados, a vida eterna é conhecer a Deus, e é isso que Paulo ora. É esse o desejo de Paulo, e é esse o pedido que Paulo faz nas suas orações. É que os homens conheçam a Deus. Por quê? Porque conhecer a Deus é ter a vida eterna. A vida eterna, disse o Senhor Jesus, é conhecer a Deus. E o apóstolo Paulo explica isso, meus irmãos, com riqueza de detalhes. No verso 18 ele diz que é ter os olhos iluminados, os olhos do coração. Irmãos, no sentido bíblico, o coração é o centro de todo o nosso ser. É o centro que controla todas as nossas emoções. É onde ficam guardados tudo aquilo que nós consideramos de mais importante, os afetos mais profundos da nossa existência, as esperanças mais básicas que controlam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Tudo isso está na linguagem bíblica, está concentrado no coração. Tudo aquilo que diz respeito ao que nós somos. E Paulo diz que nós precisamos ter os olhos do coração iluminados. Iluminados por uma verdade que significa permitir que a verdade de Deus, que o nosso Deus penetre em nós, penetre o nosso entendimento, penetre o nosso coração, a ponto, meus irmãos, de nos transformar por inteiro. Em outras palavras, irmãos, é sermos mais santos, é nos aproximarmos de Deus, mas é ter a nossa mente e o nosso coração transformados. Porque, irmãos, nós muitas vezes até conhecemos a Deus, mas só com a frieza da nossa mente. E deixa eu lembrar para os irmãos um conceito que eu tenho falado aqui, já falei algumas vezes há pouco tempo. Nós precisamos ter luz na mente, mas nós precisamos também de fogo no coração. Muita gente conhece a Deus apenas com a frieza intelectual da mente, mas esse conhecimento não chegou no coração. E é essa, irmãos, a oração de Paulo. Esse é o desejo de Paulo. Observe nos versos 18 e 19, o apóstolo expressa aqui o seu desejo de que o Espírito de Deus nos dê poder para que possamos compreender tudo aquilo que Deus faz por nós, tudo aquilo que Ele já fez no passado, tudo aquilo que Ele faz no presente, tudo aquilo que Ele ainda fará no futuro. Veja que Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, nesses dois versículos aqui está um segredo muito grande, muito importante para
a vida do cristão. Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus já fez por nós, o que Deus faz por nós e o que Deus ainda fará por nós. Nós precisamos entender a obra de Deus na vida do crente e entender, meus irmãos, que nós estamos nas mãos de Deus e que Ele cuida de nós. E aí, irmãos, nós poderemos encarar a vida de uma maneira melhor. Observe, irmãos, que Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber essa transformação de Deus na nossa vida e nos preparando para lidar com as circunstâncias da vida. Os irmãos devem estar lembrados do que nós falamos no domingo passado, que nós devemos viver a vida cristã com toda perseverança. E eu expliquei aqui para os irmãos o significado dessa palavra perseverança. É paciência nas circunstâncias difíceis. Irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos ter perseverança, paciência nas circunstâncias difíceis. E por isso, irmãos, nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, porque se não tivermos o conhecimento de Deus da forma correta, irmãos, sem esse senso poderoso da realidade de Deus na nossa vida, nós poderemos não saber reagir diante das circunstâncias. E aí a gente pode reagir de duas formas erradas. Uma forma errada é quando as circunstâncias estão favoráveis na nossa vida e a gente pode pensar que a gente está podendo, que a gente faz e acontece, que a gente tem todo o poder. Tem gente que pensa assim: está tudo certo, tudo vai bem, tudo que eu faço dá certo, eu sou o tal. E aí a gente pode pensar até que nem precisa de Deus, porque tudo que a gente faz dá certo. Mas por outro lado, irmãos, quando as circunstâncias não ajudam, quando tudo vai mal, aí a gente pode entrar em desespero. A gente pode entrar numa situação de sentimento de que tudo vai dar errado, de que tudo está desmoronando. As circunstâncias desfavoráveis podem nos levar a um desânimo, e esse desânimo pode culminar num desespero. E aí, meus irmãos, nessa situação, muitos não enxergam o cuidado de Deus na sua vida. Se por um lado nós podemos correr o perigo, o risco de achar que as coisas só dependem de nós e que nós nem precisamos de Deus, por outro lado, podemos também correr o risco de entrar em desespero, achando que Deus não está cuidando de nós. E por isso, irmãos, nós precisamos dessa compreensão, desse conhecimento pleno de Deus. Agora observe, irmãos, Paulo tem uma preocupação com a vida de oração da igreja, com a vida de oração do povo de Deus, e a vida de oração do crente, tanto pública quanto privada. O que é que nós estamos querendo dizer com a vida de oração pública e privada? Pública é quando nós estamos aqui em culto público, em conjunto. Privado é a sua vida de oração na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade com Deus. O apóstolo Paulo acredita, meus irmãos, que o nosso bem maior é a nossa comunhão com Deus.
É uma vida de oração rica, vibrante, consoladora. Mas isso, irmãos, não é fácil de conquistar. É difícil. Nós temos dificuldade de orar. Seja sincero com você mesmo e me diga se eu estou falando algo fora da realidade. Nós temos dificuldade. Tem muita gente que quando vai orar diz assim: olha, eu não tenho assunto. Eu oro só um pouquinho e acaba o assunto, aí eu termino. Eu não consigo orar muito tempo. Outros dormem, dá sono, cochila. Porque, irmãos, de fato, é algo que não está dentro da normalidade da carne humana, do ser humano. Mas isso é algo, irmãos, que é preciso ser desenvolvido. Porque, observe, irmãos, Paulo não vê a oração como apenas um modo de conquistar as coisas, de obter as coisas de Deus. Tem muita gente, irmãos, que ora com as motivações erradas. Tem muita gente que ora com as motivações erradas. Tem muita gente que só vai a Deus em oração porque quer as coisas, porque espera receber as coisas de Deus. Mas observe, irmãos, que no ensino do apóstolo Paulo, a oração não é uma maneira de conquistar as coisas de Deus, mas é uma maneira de obter mais do próprio Deus, não as coisas de Deus, mas da pessoa de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que orar é ter fome de Deus. Orar é ter fome de Deus, é ter anseio por Deus. Eu acho muito bonita a história de um missionário lá do século XVIII, lá dos Estados Unidos, e o seu nome é David Brainerd. Ele trabalhou nas tribos indígenas lá dos Estados Unidos, na época da colonização, tribos totalmente sem contato com a civilização, e ele conseguiu chegar naqueles lugares remotos, passou muitos riscos de vida, sofreu muito, morreu jovem, morreu cedo, e morreu cedo acometido por doenças que ele contraiu no próprio trabalho, nas matas selvagens lá dos Estados Unidos. Passou noites no meio da mata, debaixo de chuva, e ele contraiu doenças que o levaram à morte muito cedo. Mas aquele homem, irmãos, era um homem de oração. Era um homem que não cansava. E ele nem se preocupava tanto em alimentar o corpo. David Brainerd se preocupava em alimentar mais a alma com a oração do que o corpo com o alimento. É disso, irmãos, que fala a oração. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual David Brainerd, né? Não estou dizendo isso. Mas nós precisamos entender que a oração na nossa vida, irmãos, é uma necessidade para nós. Não é um meio de barganha com Deus. Muitas vezes nós encaramos a oração como uma barganha. Eu vou orar porque eu quero receber isso. Eu vou orar porque Deus vai me dar aquilo. Eu vou orar porque se eu não orar, Deus não me dá. Não, irmãos, essa é a maneira errada de entender a oração. É a maneira errada de praticar a oração. Nós precisamos compreender que quando nós sentimos o desejo de oração, de orar, é porque nós sentimos o desejo
de obter mais de Deus na nossa vida. É porque nós temos fome de Deus, é porque nós temos sede de Deus. Da mesma forma que alguém vai para o alimento porque sente fome e precisa fortalecer o seu corpo, da mesma forma que alguém vai para a água porque sente sede e precisa saciar a sua sede, nós precisamos ir para a oração porque nós sentimos necessidade de Deus. Não é para conquistar ou garantir que Deus vai nos dar as coisas. Esse deve ser o objetivo da oração. Mas, irmãos, Paulo estava aqui nesse texto nos mostrando essa prioridade de uma vida de oração com Deus. Agora, irmãos, a maioria das pessoas hoje em dia baseia a sua vida nas circunstâncias exteriores, nas circunstâncias de fora. Eu estava me lembrando, enquanto eu meditava aqui, eu me lembrava daquele hino que a gente gosta de cantar, que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. E aí o coro diz assim: não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vista, alegre estou. Irmãos, será que todos nós podemos dizer isso com verdade? Será? Será que você realmente está em paz no seu coração? Será que você vive sem se preocupar com as circunstâncias? Olhando apenas o amor de Deus? Independente das circunstâncias, você está alegre? Às vezes a gente canta as coisas, irmãos, e a gente nem observa o que está cantando. E alguém já disse que a hora que os crentes mais mentem é quando estão cantando. Porque canta tanta coisa que não vive. Irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender que a paz do cristão não é baseada nas circunstâncias, nem tampouco é baseada naquilo que o mundo entende por paz. A paz interior do cristão não é avaliada de acordo com aquilo que o mundo pensa. Não depende de posição social, de riqueza, de status. O pior, irmãos, é que os cristãos, eles estão envolvidos em tudo isso e muitas vezes são levados a isso. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para a vida do mesmo jeito que o ímpio olha. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida do mesmo jeito ou com os mesmos valores que o ímpio vive. E aí nós somos açoitados por todo tipo de problema que o ímpio é. É por isso, irmãos, que hoje você não consegue distinguir muita diferença, ou você não consegue distinguir com muita facilidade a diferença entre o crente e o descrente, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas a Bíblia não diz que é para a gente distinguir, que é para a gente ver. O que é que a Bíblia diz? Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas por que, irmãos, que nós estamos vivendo numa época em que parece que não tem muita diferença, parece que os crentes estão igual aos do lado de fora, parece que os crentes estão vivendo com os mesmos valores, com os mesmos princípios, dando a mesma importância a tudo que o ímpio, tudo que o descrente lá fora dá. Porque falta essa compreensão, esse conhecimento pleno de Deus, essa comunhão preciosa com Deus, essa vida, irmãos, de intimidade,
de realmente sentir desejo por Deus. E aí, irmãos, nós precisamos entender que há uma necessidade muito grande na nossa vida de priorizar uma vida de comunhão com Deus, de termos, irmãos, uma vida de oração, uma integridade diante de Deus. Se nós priorizarmos a nossa vida exterior, a nossa vida terrena, se nós dermos prioridade às coisas deste mundo, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a vida interior, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Nós não vamos viver, irmãos, uma vida cristã sadia. Nós não vamos saber lidar com a solidão. Nós vamos sentir um profundo incômodo quando olharmos para dentro de nós, quando formos fazer um exame na nossa própria consciência. Nós teremos uma dificuldade muito grande quando formos fazer uma reflexão sincera de nós mesmos, porque eu espero que você faça isso. Eu espero que os crentes façam isso, que reflita, que olhe para si, que faça uma autoanálise, tentando observar de que maneira está vivendo a sua vida cristã diante de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos ter uma vida ajustada de oração, para que nós possamos, irmãos, ser de fato cristãos autênticos, e não pessoas que vivem apenas uma capa exterior. Como diz o hino do pastor Armando Filho, que tem muita gente que usa a capa de cristão, mas o seu viver é sem razão. É um hipócrita espiritual. Se nós não tivermos uma vida real, irmãos, verdadeira, de comunhão com Deus, nós corremos seriamente esse risco de usar uma capa de cristão, mas de viver apenas uma aparência exterior. Interessante, irmãos, o que John Owen, um pastor congregacional lá da Inglaterra do século 17, ele escreveu uma advertência aos ministros dos seus dias. Mas eu acho que essa advertência de John Owen, ela serve para todo mundo. Ela não só serve para mim não, ela serve para você também. John Owen escreveu o seguinte: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do público. O ministro pode fazer tudo isso. Ele pode encher os bancos da igreja, ele pode encher a lista de membros da igreja, ele pode encher a boca do público com ensinamento. Aí o homem continua dizendo: mas aquilo que ele é, quando está de joelhos diante de Deus, em secreto, isso é o que ele é, e mais nada. Mas vamos aplicar, irmãos, esse pensamento não só aos ministros, mas a todos nós. Você pode usar uma capa, você pode aparentar ser um cristão muito importante, mas se você não tem uma vida de comunhão e intimidade com Deus, você pode simplesmente estar usando apenas uma capa de cristão. Como diz aqui o
John Owen: o que você é em secreto é o que você é de fato diante de Deus, e mais nada. Agora, irmãos, para que nós possamos descobrir o que é que nós somos de fato, esse verdadeiro eu, para que eu possa descobrir o verdadeiro eu, para que eu olhe para aquilo que realmente importa, eu preciso, irmãos, olhar para o que é que eu penso quando eu estou sozinho, o que é que eu penso quando eu estou em secreto, o que é que vem à minha mente quando não tem ninguém por perto, quando não tem ninguém me olhando. Quais são as prioridades da minha vida? Em que eu gasto o meu tempo? Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser vistos como o crente mais espiritual, como aquele mais santo, aquele que tem uma oração mais bonita, aquele que fala bem, aquele que canta bem. Nós queremos muitas vezes ser visto como aquele que se destaca no meio dos demais. Mas será que nós somos tudo isso mesmo? Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. E só você pode fazer isso. Eu não posso. Olhe para dentro de você e seja sincero. O que você é em secreto? Você não é o que você apresenta aqui. Diante de Deus, você é aquilo que você é em secreto. Aquilo que é a sua vida de intimidade e de comunhão com Deus. E isso aí, irmãos, começa por uma vida de oração. Jesus ensinou a orar, mas antes de nos ensinar a orar, Jesus se preocupou em nos apresentar um princípio fundamental. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e os versos 5 e 6, e veja o princípio de Jesus aqui. Mateus 6, verso 5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Quando orar, você não precisa ficar se mostrando, é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando você quiser ter comunhão com Deus, você não precisa ficar se mostrando, é isso que Jesus está ensinando. Ele continua no verso 5: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E no verso 6 Jesus nos diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós somos, irmãos, diante de Deus, ou melhor, nós somos realmente aquilo que somos diante de Deus, e não aquilo que tentamos ser diante dos homens. É engraçado, né, irmãos, porque isso parece que faz parte da própria constituição humana. Talvez você já ouviu dizer que político não gosta de fazer saneamento. Você já ouviu dizer isso? Os políticos não gostam de fazer saneamento. Eles gostam de fazer praça, prédio. Por quê? Porque o saneamento fica enterrado, ninguém vê. A praça todo mundo vê e diz: foi fulano que fez. O prédio todo mundo passa e diz: foi fulano que fez. O ser humano é assim. Aparecer na frente de todo mundo
dá mais ibope do que algo que ninguém está vendo. Traz mais reconhecimento perante os homens. Mas observe, irmãos, o teste infalível aqui da integridade espiritual no ensino de Jesus é a sua vida de oração privada. A sua vida de oração privada. Aquilo que você é em secreto diante de Deus. Agora, irmãos, isso não significa, que você vai abandonar a igreja, que você só vai orar sozinho, que você vai ser isolado, não é? Até porque também, se você tiver uma vida de oração privada sadia, você sentirá desejo, não só desejo, você sentirá necessidade de ter uma vida de comunhão com seus irmãos. E, irmãos, um termômetro muito interessante é a gente observar o culto de oração da igreja. É a gente observar o culto de oração da igreja. Todo mundo sabe que na sexta-feira, de 7 horas da noite, tem culto de oração aqui na igreja. Todo mundo não sabe? Sabe. Mas dizer que o culto de oração é o culto menos frequentado não é segredo para ninguém. É chover no molhado. E daí, irmãos, nós tiramos a temperatura espiritual da igreja. É interessante, porque a gente fica tão feliz quando a gente faz um culto festivo e enche a igreja, não é? A gente abre a boca para dizer com muita alegria, até com uma certa, um certo orgulho, não é? Dizer que no culto de festa de 70 anos da igreja, nós colocamos aqui, acredito eu, que umas 400 pessoas aqui dentro. Que coisa maravilhosa, não é? Gente batendo uma na outra, não tinha espaço para ninguém. Como foi o culto de oração seguinte? Quantas pessoas tinha aqui? Alguém lembra? Essa é a nossa realidade, meus irmãos. E aí está o termômetro espiritual da igreja. Nós precisamos acordar. A nossa vida passa por uma vida de oração. Se negligenciarmos isso na nossa vida, nós teremos uma vida espiritual difícil e fraca. Agora, irmãos, concluindo a nossa meditação nessa noite. Oração é um tema que está na Bíblia do início ao fim. E a prática da oração é presente na Bíblia, estava presente nos homens de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Esteve presente na vida de todos os homens de Deus, mesmo nos tempos depois da Bíblia, porque Deus continua tendo seus servos até hoje, não é? Não só foram servos de Deus os que estão registrados na Bíblia. Ao longo de toda a história da igreja, Deus tem mantido os seus servos, que são fiéis, que são homens de Deus, homens verdadeiros, verdadeiros servos de Deus. E todos eles, irmãos, foram homens de oração. Você não vai encontrar nenhum homem nem mulher que teve uma vida consagrada a Deus, que ficou seu nome marcado, gravado na história da igreja, e que não tenha sido uma pessoa de oração. Eu poderia citar aqui alguns exemplos bíblicos, mas por amor ao tempo,
o nosso tempo já se foi. Mas eu quero só lembrar aqui aos irmãos que a oração, meus irmãos, nos engrandece diante de Deus, porque nos leva mais para perto de Deus. É interessante um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 7, mostrando que a oração tornou Israel grande perante as outras nações. Deuteronômio 4, 7 diz assim: pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando é que Deus está perto de nós, irmãos? É quando nós o invocamos, é quando nós oramos a Deus. E eu também não poderia deixar de lembrar as palavras de Samuel diante do povo. Está lá em 1 Samuel capítulo 12. Veja o que é que Samuel diz no verso 23: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Veja, irmãos, deixar de orar é pecar contra o Senhor. Davi, que compôs a maioria dos salmos, uma grande parte dos salmos, e os salmos são orações, né? Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, como é que eu faço para aprender a orar? Eu disse: leia os salmos, decore os salmos, leia e releia os salmos. E aí eu repito para você que está me ouvindo, você que está aqui, você que está em casa, você quer aprender a orar? Leia os salmos. Os salmos, o livro dos salmos, é um livro de oração. É o livro de oração do povo hebreu. Eles depois eram cantados, mas eles são orações. E Davi diz no Salmo 65, verso 2: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Tu que escutas a oração. Me chama a atenção também, irmãos, a história de Jó. O livro de Jó nos conta o sofrimento de Jó. Tudo que ele aguentou, inclusive dos amigos. Os amigos com sua insensibilidade, os amigos censurando Jó o tempo todo. No final de tudo, quando os amigos de Jó percebem que estão em pecado e vão clamar a Deus, aí Deus diz: olha, eu só perdoo vocês se Jó orar por vocês. Se Jó não orar por vocês, eu não perdoo vocês. E é interessante, irmãos, porque o ministério da oração, ele esteve presente na vida de todos os homens de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E para a gente fechar aqui, a gente não poderia fazer diferente, mas lembrando do nosso Senhor Jesus, o nosso mestre por excelência, aquele que tem mais a nos ensinar. E qual foi uma das coisas que Jesus mais nos ensinou? A orar. Não só dizendo como faz, mas fazendo. É interessante, irmãos, que nós vamos encontrar Jesus orando tantas vezes. E o evangelho que mais registra Jesus orando é Lucas. Leia o evangelho de Lucas com isso em mente, prestando atenção nas vezes que você encontra Jesus orando. É o evangelista que mais relata momentos de Jesus em oração. Evangelho de Lucas. E Jesus nos ensinou, meus irmãos, Ele ensinou seus discípulos e também a nós. Ele orou, Ele curou pessoas orando. Ele foi aquele que denunciou a corrupção do templo, porque o que foi que ele disse? Que o templo, a casa de Deus, é para ser chamada casa de oração. Jesus ensinou também que alguns tipos de demônio só podem sair, só podem ser expulsos por meio da oração.
Ele orava com frequência. Começou, né? Está na hora da gente terminar. Jesus orava com frequência e nos diz o autor de Hebreus que ele intercedeu com forte clamor e lágrimas. Ele intercedeu com forte clamor e lágrimas. Jesus passava uma noite inteira orando. Jesus passava a noite toda orando. E mesmo quando ele estava morrendo, ele estava orando. Ele orou por aqueles que o crucificaram. Antes mesmo de morrer na cruz, na última noite, ele ora por nós, por mim e por você, ele ora pelos discípulos. Na cruz, ele ora por aqueles que o estavam crucificando. E quando ele estava morrendo, como é que Jesus morre, meus irmãos? Jesus morre orando. Qual foi a última palavra de Jesus? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu orando. Irmãos, são exemplos como esse. Exemplos como o que nós encontramos no livro de Atos da igreja primitiva, nos últimos, ou melhor, nos primeiros movimentos da igreja. Exemplos como os que nós encontramos nas cartas, não só as de Paulo, mas nas demais cartas também. Exemplos de oração. E o que é que eu e você devemos fazer? Nos dedicar, meus irmãos, a uma vida de oração, de comunhão com Deus. Comece orando em casa. Comece orando mais. Eu não sei, eu não conheço a vida particular de cada um. Mas uma coisa eu tenho certeza: nem todo mundo que está aqui e que está me ouvindo, nem todos têm uma vida séria de oração. Eu não conheço a vida de ninguém e não estou apontando para nenhum, mas eu sei que isso é uma realidade. E o que é que nós precisamos, irmãos? Comece devagar, mas comece, faça, coloque isso como prioridade na sua vida. Ah, pastor, não tenho tempo, eu corro demais, eu trabalho muito, eu não paro. Faça como Lutero. Lutero dizia que no dia que ele tinha mais trabalho, ele se levantava mais cedo para orar mais. Ele tinha a hora dele específica de oração. Mas quanto mais cheio fosse o dia, para ele se acordava mais cedo para passar mais tempo orando antes de começar as suas atividades. Irmãos, quando nós oramos, nós vivemos momentos especiais com Deus, momentos preciosos com Deus e momentos de crescimento espiritual na nossa vida. Que a gente possa colocar realmente, irmãos, isso como prioridade. Que Deus nos abençoe.